Oi, pessoal. Então, essa semana a gente vai dar início a exercícios mais complexos de treliça, né? O aplicativo vai ser interessante usar, porque ele permite uma mobilidade dos nós e permite ver esses efeitos que acontecem nas cargas, né? Então, lembrando, a gente tem que considerar sempre a formação de treliça simples, né? Mesmo que o desenho possa parecer complexo, mas a gente deve formar os elementos pensando sempre na treliça simples, tá? Como esse exemplo aqui. Então, eu inseri os nós, né? E agora vou inserir os membros, as barras dentro da situação da treliça simples, configurando treliça simples, né? Começando com um triângulo básico e a ele sendo adicionado outros triângulos, considerando mais um nó, né? Aqui eu adicionei os nós inicialmente, mas a formação tem que ter esse cuidado aqui, né? Da formação da treliça simples, por mais complexa que seja a treliça, né? A gente vai ter que colocar os suportes de maneira isostática, então a gente pode colocar um apoio simples e um apoio rotulado apenas, ou três apoios simples, mas considerando planos diferentes, tá? Além dos apoios, nós vamos colocar então uma carga, vou colocar uma carga de vertical para baixo, nesse nó aqui mais acima, e a gente então tem as reações aqui, né? 1000 newtons, a gente tem uma reação de 501, 498. A gente colocou a esmo aqui, mas o aplicativo ele permite editar a posição desses nós. Ele permite editar a posição dos nós, ele permite retirar os apoios e colocar os apoios, e ele permite retirar as cargas e tirar as cargas, né? O que ele não faz é retirar nós ou coisa parecida, tá? Então, nos nós a gente pode adicionar, né? Ou a gente pode editar, não pode retirar. E nos membros também, a gente pode adicionar, não pode retirar, né? Se algumas coisas saiu errado na adição dos membros ou dos nós, então a gente deve rodar novamente. Então, nos nós existe um modo de edição, né? Que pode fazer com que a gente acerte aí as condições da treliça, né? Vamos tentar aqui, ó, isso. Então, nesse ponto aqui, apesar de que eles não estão na mesma posição vertical, mas estão na mesma posição horizontal, fazendo com que as reações sejam iguais, 500 e 500. Vamos puxar isso aqui para ficar na mesma posição vertical, mais ou menos, né, aqui está 361 vertical, aqui 369, puxar um pouquinho mais, tá? Para tentar adequar essa posição vertical também, né? Aqui, isso, 369, 369, né? E na horizontal deve estar perto do igual, né? Já que a reação aqui foi igual, né? A reação está sendo igual, tá? E aqui a gente tem então as forças em cada barra, né? A gente, como é uma treliça, digamos, para ser simétrica, né? A gente nota uma diferença
entre os valores, mas essa diferença está na geometria desses nós aqui, né? Imaginando que esses nós no apoio estejam mais ou menos simétricos devido à reação ali, devido ao controle do nível aqui. Mas esses nós eles podem estar um pouquinho diferentes, o que vai gerar então valores diferentes para barras simétricas, né? Por exemplo, barra 5 e barra 8 aqui, 754 e 755, né? Isso aí pode ser esse nó aqui que está fora um pouquinho, né? Opa, botando ali no meio 722, 722, né? Começou a ficar simétrico. Então, ajeitando um pouco, né? Por exemplo, a carga nessa barra vertical aqui, F1 e F11, né? 461 e 470 alguma coisa. A gente pode deixá-la mais vertical aqui, para que ela possa se aproximar aí de um mesmo valor, né? E assim a gente pode 500, né? E 500 aqui, isso, tá? Pode ajeitar esse nó aqui, 637, ajeita esse aqui um pouquinho, tá? Depende muito da configuração desses nós aqui. Vou ver o valor aqui, 500, deixar em 500 aqui, exatamente 500. Se está em 500, o que está acontecendo? Quer dizer que a reação de 500, né, está indo diretamente para essa barra. Se esse 500 está indo diretamente para essa barra, essa aqui não vai ter carga nenhuma, né? O que estava acontecendo antes, que o valor da força na barra 11 era de menos 500 em compressão, reação de 500 aqui embaixo, não era igual a menos 500, então estava dando uma carga na F12. Agora aqui está na vertical exatamente, né? A gente tem toda essa carga da reação vertical, da reação de 500 vertical, em ambos os apoios, descarregados nessa carga aqui, tá? Então, o que gera uma força nula nessa barra, uma força nula também aqui e uma força nula nessa aqui, tá? Simetricamente, né, a gente também tem essas forças nulas. 0 na F12, 0 na F10 e 0 na F9, na barra 9, na barra 10 e na barra 12. Né? Aqui com algum arredondamento, né, existe um arredondamentozinho ali. Né? Aqui a gente está com 721, 721, 888, 888 e 36, né? Positivo é tração, lembrando, positivo é tração, negativo é compressão, tá? Então esse aplicativo ele permite esse ajuste, né? Na posição dos nós, o que permite uma flexibilidade bastante interessante, né? De se usar esse tipo de aplicação, né, por computador tem essas vantagens, né? Não é só a vantagem de se calcular e se dar o valor, mas sim essa vantagem de poder se manipular o modelo, né, e fazer simulação com ele, né? Fazer simulação do que aconteceria, o que aconteceria se a gente trazesse esse nó um pouquinho mais para baixo, né? Melhora ou não melhora? No caso, melhorou a tração nessas barras aqui e aumentou a compressão na barra 6. Agora, se eu quero um pouco mais alto isso aqui, né? Então eu quero aumentar minha altura livre aqui no meio desse galpão, digamos assim, né? Com esse aumento do nó, vai aumentar a força de tração nessas barras aqui, né? E a de compressão também, ó, né? Quanto mais baixo, ele passa de tração para compressão, né? Passa de tração para compressão aqui no pendural, dependendo da posição do nó, né? E quanto mais abaixo, menor a tração aqui nas barras, porque se ganha na altura,
dessa linha aqui, né? Isso é uma coisa que a gente estuda quando estuda treliças normais de telhado, né? Quanto maior a altura dela, treliça de duas águas, quanto maior a altura dela, menor o esforço na linha. Então, quanto maior a altura desse pendural, menor é o esforço na linha. Mas, então aqui a gente pode simular, né? Ah, queremos um galpão com maior altura útil no meio do galpão. Então, a gente pode ver até onde a gente pode ir, né? Desejando não ultrapassar uma determinada força de tração para um determinado tipo de peça que a gente vai usar ali, né? Então, essa situação de poder manipular, de poder fazer simulações, é que faz com que as ferramentas computacionais sejam melhores, né, do que a gente calcular usando uma planilha, por exemplo, ou calcular na mão, né? Não é simplesmente o computador receber os dados e fornecer os dados, mas sim possibilitar que a gente tenha essa manipulação completa aqui, por exemplo, da forma geométrica da treliça. Então, um abraço pessoal.